O contrato também vai ter que deixar muito claro como é que vai se proceder à apuração dos haveres do sócio falecido. Boa noite, contadores e contadoras. Meu nome é Bruno Braga e eu estou aqui reunido mais uma noite com meus amigos Breno e Irapuã Negreiros para um ato societário na prática. Hoje nós vamos falar aí sobre os procedimentos para o caso de falecimento de um dos sócios no contrato social. Como você vai agir ali no contrato social no caso de falecimento de um dos sócios de uma empresa, uma sociedade limitada. Boa noite, Breno e Irapuã. Boa noite, pessoal. Mais um prazer aí estar com vocês hoje aqui. Passando esse conteúdo, hoje um tema bem específico, e acompanha a gente aí que tem muita coisa boa para vocês. Boa noite, pessoal, muito prazer estar voltando a falar com vocês, hoje para falar sobre um assunto muito importante, que é o caso do falecimento, né, de um sócio numa sociedade limitada, e onde a gente vai poder constatar, né, a importância de um contrato social bem feito, um contrato social bem escrito, um contrato social bem elaborado. Vejam, colegas contadores, existe, né, uma cultura, um costume do copiar-colar, né? Isso pode valer, pode ser válido em alguns momentos, em alguns procedimentos, em algumas ocasiões, mas nem sempre. Em se tratando de contrato social, um contrato social de uma sociedade limitada, é muito importante que a gente preste muita atenção para as particularidades, que cada caso é um caso. Cada sociedade é um caso diferente. Existem sociedades com parentes, existem sociedades com amigos, existem sociedades com estranhos, enfim. Cada caso é um caso, não tem receita de bolo pronta. Então, por isso que é importante, eu tenho falado muito isso, não obstante as questões aí de pandemia, né, de situação de pandemia, mas eu reputo como muito importante, sempre que se for constituir uma empresa nova, uma sociedade, a importância de pelo menos uma reunião presencial com os interessados. Será uma sociedade de 2 sócios, de 3 sócios? Coloque essas 2 pessoas, essas 3 pessoas na sua frente e vamos conversar. Vamos ver o que eles já conversaram, vamos ver o que eles já combinaram, né? E depois vamos instigar para que se resolvam questões que não foram faladas ainda. E essa questão, por exemplo, de morte, é uma questão muito importante. Eu já vi contrato social que nem fala, nem tem cláusula de morte. Nem tem cláusula de morte. E quando não tem cláusula de morte, daí a gente vai direto para o artigo 1028 do Código Civil, que diz o seguinte, vou ler aqui. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua cota salvo. Liquidar-se-á significa o quê? Vai pagar as cotas de capital para o herdeiro. Pagar. Salvo, quer dizer, vai pagar as cotas para ele, salvo se o contrato social dispuser algo indiferente. E é por isso que eu chamo a atenção da necessidade de um contrato social bem feito, principalmente uma cláusula dessa que é vital, né? Uma cláusula de morte é vital num contrato social. A outra hipótese, a outra exceção do artigo 1028 é se os sócios remanescentes optarem pela dissolução. Era uma sociedade de 3 sócios, hipoteticamente, morreu um, digamos que essa pessoa que morreu era vital no funcionamento da sociedade, os sócios remanescentes resolvem dissolver a sociedade. É uma hipótese bem plausível. E terceiro, se por acordo com os herdeiros regular-se-á a substituição de sócio.
Quer dizer, existem 2, 3 herdeiros e os sócios remanescentes fazem um acordo, vai entrar um dos herdeiros representando os demais na sociedade. Então, veja, não tendo essas 3 alternativas aí que o Código Civil coloca, simplesmente paga. O sujeito tinha lá 10 mil cotas no valor de 10 mil reais, paga para ele. E, às vezes, isso é um tremendo prejuízo. Um tremendo prejuízo. Mas, vejam, mais um detalhe importante. Quando se fala em cláusula de morte, tem que ir um pouco mais além, né? Como é que vai ser? O contrato também vai ter que deixar muito claro como é que vai se proceder à apuração dos haveres do sócio falecido. 2 formas de fazer essa apuração. Uma, pelo valor patrimonial. Então, temos lá um patrimônio líquido de R$1 milhão, o sujeito tem 10% de participação, ele vai receber 10% desse patrimônio líquido. É a forma mais comum e bastante usual. Mas, a depender do tipo de empresa que está se falando, pode-se colocar e pode-se prever, e isso é necessário que seja combinado no momento em que vai se discutir o contrato social, naquela reunião presencial que eu reputo de tanta importância. Meus amigos, meus clientes, como é que vocês querem fazer a cláusula de morte? Como é que vocês querem fazer a cláusula de apuração de haveres? Qual é a forma que vamos utilizar para apuração de haveres? É o valor patrimonial da cota ou é o valor de mercado? Né? Que é uma diferença brutal. Eu posso ter um valor patrimonial de R$1 milhão, como falei aí, um patrimônio líquido da empresa de R$1 milhão, e posso ir fazer uma avaliação e encontrar um valor de mercado de R$10 milhões, de R$5 milhões. Então, isso é muito, muito importante, discutir essas 2 cláusulas antes de fazer o contrato social, para que fique tudo harmonioso. Porque se não fizer isso, bota lá de qualquer forma, vem acontecer a morte de um sócio, e daí está a briga feita, e o contador no meio da confusão, né? Você não falou, você fez errado, e agora? Como é que fica? Percebem a importância dessas 2 cláusulas do contrato social que precisam ser discutidas com o cliente. E aí já me pinta aqui a primeira dúvida. No caso de apurar o valor de mercado da empresa, quem é o responsável por levantar esse valor? Bom, isso tudo, o próprio contrato social poderá dizer ou não, mas se não disser, vai se combinar alguma coisa com o herdeiro, né? O nosso modelo que a gente usa, quando é para calcular pelo valor de mercado, a gente diz que serão avaliados os móveis, os imóveis, maquinários, equipamentos, fundo de comércio e tudo mais. Então, na ausência, Bruno, na dúvida, contrata-se especialistas, né? Tem que avaliar imóveis, contrata uma empresa imobiliária ou três corretores de imóveis, e os demais bens de acordo com a necessidade. A minha preocupação aí é como que você avalia o valor de mercado de uma empresa no sentido intangível, né? O valor de mercado que não está escrito lá não é o valor de um imóvel, não é o valor isso. É a representação que aquela marca tem no mercado. Se a pessoa está lá trabalhando já há muitos anos, 2 sócios, eu e o Breno, nós trabalhamos já há muito tempo, montamos uma empresa, e essa empresa é super bem conceituada, e em algum momento eu venho a falecer, né? Quem é que vai garantir os meus filhos de que eles vão receber realmente a parte que dentro do valor daquela empresa? Como é que funcionaria isso? Essa é a minha grande dúvida.
Veja, em primeiro lugar, o contrato social deve dizer alguma coisa. Se não disser, vai-se para as particularidades, bem imóvel, imobiliária ou os corretores de imóveis, né? Avaliar a empresa em si, o fundo de comércio, existem técnicas especiais, né? Que é da especialidade de peritos contadores, de auditores, enfim, o remédio para isso sempre vai ter. Então, é muito importante que isso seja sinalizado no contrato social. Eu gostaria de falar um pouco mais da ordem, digamos que operacional. Você já deu uma aula aqui da importância de ter, dessa cláusula ser muito bem estruturada dentro do contrato social. Agora, quando a gente leva para um caso prático, né, e quando tem o falecimento, a gente vê muito a figura, a expressão espólio. Você poderia falar um pouco a respeito do que acontece quando tem o falecimento e onde que entra essa figura do espólio? Boa pergunta, Breno, muito boa. Isso aí, inclusive, faz parte, né, do rol de procedimentos. A figura do espólio, ela entra nisso aí. Veja, morreu, o cidadão morreu, a partir de então, ele passa a ser o espólio, né? Não se fala mais o fulano de tal, é espólio de fulano de tal. Muito bem. Uma vez que aconteceu o falecimento, o que os herdeiros precisam fazer? Tomar a iniciativa do inventário, né? Se não houve, não houve por parte do falecido um planejamento sucessório, vai ter que buscar abrir o inventário. E isso se faz através da justiça, né? Contratar advogado. E a primeira coisa, o primeiro ato que sai desse procedimento, o juiz vai nomear o inventariante, que normalmente ou é a meeira do falecido, a esposa, ou um dos herdeiros. Muito bem. Uma vez nomeado o inventariante, já se faz necessário fazer uma alteração contratual para substituir o nome do falecido no contrato social pelo espólio. Então, vai fazer uma alteração contratual, fulano de tal, objetivando. A alteração contratual vai trazer mais ou menos o seguinte: excluir da sociedade o sócio fulano de tal, em virtude do seu falecimento, em tal data, conforme certidão de óbito, lavrado pela autoridade e tal, o qual é substituído pelo seu inventariante, senhor fulano de tal, 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 tal. Então, a primeira coisa é tirar, né, o falecido do contrato social e colocar o inventariante. E assim vai permanecer essa situação até que o inventário seja todo concluído e o juiz determine para quem vai aquelas cotas de capital. Aí, uma vez determinada, saindo essa determinação do juiz, executa-se outra alteração contratual para deixar isso daí definido no ato. Exatamente. Uma vez que o juiz deu a sentença, a destinação daquelas cotas para um herdeiro, para dois herdeiros ou para três herdeiros, é preciso colocar, né, materializar essa sentença que o juiz deu no contrato social da empresa, substituir, então, o espólio pelos herdeiros ou pelo herdeiro a quem coube aquela participação societária. Tá, então você não comentou aí, mas é bom a gente então colocar que então também cabe então aquele encerramento do balanço especial, mais ou menos na data ali onde ocorre, para a gente poder fazer esse levantamento dos bens. Então a gente tem tratado muito, né, a questão da necessidade do conhecimento dos atos societários. Então a gente está vendo que num
uma situação que pode ocorrer com qualquer pessoa, de um falecimento. A gente está tratando aqui de praticamente 3 atos, né, sendo 2 atos societários, que vai ter que ser feito nesse processo, né, nessa situação, assim como um encerramento de um balanço, né, especial para poder fazer o levantamento patrimonial da empresa. Então, só para enfatizar, na verdade, a necessidade desse conhecimento, né, que é importante, né? Principalmente os colegas que estão iniciando carreira aí, a necessidade de ter esse conhecimento muito bem fundamentado para poder saber como proceder quando acontecer esse tipo de situação dentro do seu escritório. Perfeitamente. Também muito bem pontuado esse assunto, Breno. Na verdade, é o seguinte, eu sou contador da firma XPTO. Recebi hoje a notícia que faleceu um dos sócios. A primeira preocupação que eu, contador dessa empresa, tenho que ter tenho que levantar um balanço especial na data do falecimento do senhor fulano e tal. Primeira coisa. Isso em qualquer situação, em qualquer opção, em qualquer modalidade que vai se liquidar a cota do falecido, vai precisar do balanço especial, especialmente levantado para esse fim, a apuração dos haveres, seja pelo valor contábil, pelo valor patrimonial, vai precisar do balanço, seja pelo valor de mercado, também vai precisar do balanço, porque para buscar o valor patrimonial da cota, o valor de mercado da cota da empresa, vai precisar ter o apoio, o auxílio do balanço especial que foi levantado. Então, regra número 1, que não tem exceção. Faleceu, balanço especial. Eu tive uma grande dúvida aqui. Em que momento que executa essas cotas? Porque você começou dizendo que se isso não tiver nada do contrato social, essas cotas vão ser pagas aos herdeiros. Correto isso? Explica melhor. No começo aqui do conteúdo de hoje, você começou dizendo para a gente que se no contrato social não houver nada informando ali, o Código Civil pede para que essas cotas sejam pagas aos herdeiros, certo? Sim. E aí eu fiquei com uma grande dúvida. Quando que as cotas vão ser pagas aos herdeiros e quando que a inventariante vai entrar no contrato social? Quando que é um e quando que é outro? O inventariante, vamos começar pela ordem normal, ordem cronológica, né? O inventariante vai entrar no contrato social tão logo se tenha o documento oficial do juiz nomeando o senhor fulano e tal como inventariante. Recebeu esse documento, saiu esse documento, um documento oficial, né? Pronto, eu tenho o documento hábil para fazer a alteração contratual para tirar o sócio falecido e colocar o inventariante, o representante legal do espólio, ok? Número 2, quando paga? Essa é a segunda pergunta, quando vai pagar? Vai pagar quando o juiz determinar para qual o herdeiro ou quais os herdeiros que vão receber esses haveres. Aí o juiz determina que recebe os haveres os filhos do falecido fulano e beltrano. Então, nesse ponto, uma vez saiu essa sentença do juiz, é hora de executar a sentença do juiz. Então, aí, normalmente, nos contratos bem feitos, tem lá na cláusula que cujos haveres serão pagos aos seus herdeiros, em tantas parcelas, e tantas parcelas mensais, que serão corrigidos ou não serão corrigidos, que renderá juros ou não renderá juros. Entendeu, Bruno? Tudo isso o contrato social deve dizer. Se não dizer, vai para o Código Civil. Liquidar-se-á as cotas, simplesmente as cotas. Um tremendo prejuízo para o herdeiro, para os herdeiros. Então, essa ressalva no contrato, ela vai servir sempre para que o herdeiro não receba somente o capital integralizado, né? Isso vai constar lá e ele vai receber realmente o valor daquela empresa. Sim. Mas em todos os casos, o inventariante, ele sempre vai ter que entrar no contrato social.
todos os casos de falecimento de uma sociedade numa empresa limitada, sempre vai haver essa alteração contratual do inventariante. Não importa, não importa porque o que acontece? Por que isso? Um inventário pode demorar anos, né? Então, eu não posso ficar lá com o contrato social totalmente defasado, com a presença de um sócio que já está debaixo da terra há muito tempo. Daí a necessidade de ter a representação legal do falecido, que é o inventariante. E aí eu tenho mais uma dúvida. Eu sou sócio do Breno e eu venho a falecer. Eu sou sócio administrador e o Breno também é sócio administrador. Cada um de nós tem 50% de cotas. A minha esposa, o juiz define que ela vai ser inventariante. Ela entra no contrato social. Ela passa a ser também como que eu acabei de dizer agora, ela também vai ser... Poder de administração. Isso. Ela também vai ser... É bom a gente conversar, porque vai aparecendo, né, casos e casos, né? Muito boa pergunta. Veja, Bruno, se é uma sociedade normal, se é uma empresa normal de comércio, digamos assim, digamos que a empresa de vocês seja uma loja de calçados, hipoteticamente. Então, eu acho que entrar uma pessoa estranha na administração pode até dar certo, pode até dar certo, ela pode ter noções de administração e tudo mais. Dificilmente. Mas pode não ter. Então, se o juiz der a ela o poder de administração, tá? Ela pode inclusive requerer isso, né? Se o juiz der a ela o poder de administração, o Breno, que é o sócio remanescente, ele poderá contestar. Chega lá, vai apresentar uma argumentação com o juiz, dizendo, olha, ela é herdeira, tudo bem, ela vai representar o espólio, ela é inventariante, porém, é uma pessoa que não tem noções, não tem noção, não tem conhecimento da complexidade dos assuntos administrativos dessa empresa. Então, o Breno pode demonstrar uma temeridade em relação a isso e pleitear junto ao juiz a administração solitária, só ele. Obviamente que ele vai ficar obrigado, em qualquer situação, a prestar contas da administração dele com a inventariante, né? Dentro desse contexto ficou só uma duvidazinha, porque a gente está falando do inventariante entrar ali como sócio administrador ou não, mas você está falando aí naquela primeira alteração contratual, onde se muda a nomenclatura, né, do nome da pessoa, colocando o espólio. Nesse momento já entra o inventariante ali para poder participar, ou o inventariante só vai entrar, na verdade, na última alteração, né? Se for o caso, ele entrar na sociedade. Entendeu a minha pergunta? Não, veja bem, Breno, faleceu, ocorrendo o falecimento, o primeiro ato é abrir o inventário. E o primeiro ato após abrir o inventário, o juiz vai determinar quem é o inventariante. Saiu esse documento, a sentença do juiz, não sei se a palavra é essa, mas saiu essa decisão do juiz que o inventariante é o senhor fulano e tal, ato contínuo, na minha opinião, a alteração contratual deve ser feita para substituir o nome do falecido pelo nome do inventariante. E aí vai entrar a questão que o Júnior colocou, que o Bruno colocou. Tem poder de administração ou não tem poder de administração? Pode ter e pode não ter. Aí vamos ver. Entendi. Entendeu, Breno? Entendi. E aí, supondo que eu e Breno somos amigos, né? Montamos a nossa sociedade deu super certo, porém ele não tem nenhuma afinidade com a minha esposa. Porém? Ele não tem afinidade com a minha esposa nenhuma. Sim. Ele não quer ela na administração. E só que eu tenho a minha esposa, eu tenho mais 3 filhos. Antes de terminar o inventário, Breno pode fazer um acordo com a minha esposa e com os meus filhos e já liquidar essas cotas lá, fazer um acordo entre eles, ou não? Tem que esperar o inventário. Não, veja bem, se os bens do falecido, e no rol desses bens está as cotas, tem que aguardar a decisão do juiz, para onde vai. Esse acordo que você está falando aí pode ser um acordo
um acordo aí sobre a administração da empresa, sobre algum adiantamento que ela venha a precisar, alguma coisa. Mas a definição para quem será destinada a titularidade das cotas tem que ser a decisão do juiz. Não pode. Naturalmente, se esse acordo for amigável, a decisão do juiz vai ser mais rápida de ser tomada e o processo mais rápido também, sim, né? Com naturalmente, certeza. Né? É a questão, né? O inventário, na verdade, existe uma orientação, né? No sentido que os empresários, principalmente, eles procurem, né, fazer o seu planejamento sucessório, tanto na parte patrimonial, como também nas questões empresariais, fazer o seu planejamento sucessório antes de morrer, evidentemente, se é um planejamento sucessório, tem que ser antes de morrer. Por quê? Porque o inventário, primeiro, é demorado. Segundo, o inventário suscita muitas desavenças entre os herdeiros. Eu quero isso, eu não quero aquilo. Muita briga, muita briga. Tudo bem enquanto o titular está lá na frente, né? O titular do patrimônio. Quando falece, começam as brigas, as desavenças, por mais unida que possa ser essa família. Terceiro, inventário é algo bastante oneroso, custa dinheiro, taxas, muitas taxas judiciais, advogados e por aí vai. E a questão ainda da demora, né? Leva tempo. Se quando não há demandas, quando não há brigas, quando não há desavenças, tudo bem, a coisa pode fluir mais rapidamente. Mas em havendo desavenças, complica tudo. E, além de tudo, tem a questão emocional, né? Quer dizer, a pessoa perdeu o seu pai, perdeu a sua mãe, perdeu um ente querido, está ali emocionalmente abalado. E vai ter que entrar com essas demandas todas. Então, qual é a recomendação, né? No sentido dos empresários providenciarem a sua sucessão, né? Fazer o seu planejamento sucessório em vida, quer dizer, já deixando escrito, já deixando determinado como é que vai ser no caso do falecimento dele. Muito interessante. Algumas coisas aqui que eu já tinha visto aqui na prática aqui, mas hoje conversando mais assim a fundo, mais conhecimento que a gente está ganhando aqui, né? E um detalhe interessante, importante a ser observado nesse contexto, né, é o seguinte, é que no caso do falecimento de um sócio, se ele for um sócio que tinha uma atividade importante dentro da empresa, nos destinos da empresa e tudo mais, e a coisa vai para o inventário, quanto mais, na medida em que demora para sair a definição de quem serão os herdeiros, quem que vai receber, quem que vai entrar na sociedade ou não vai entrar, enquanto está nessa indefinição, a própria sociedade sofre com isso, né? Porque está meio capenga, né? Para onde o sócio remanescente, o sócio sobrevivente, fica numa situação bastante delicada, porque não sabe o que vai acontecer na frente, né? Fica inseguro, porque muitas vezes ele não sabe realmente o que vai acontecer, né? E talvez ele tenha até medo de tomar algumas atitudes dentro da empresa enquanto esse inventário está acontecendo, né? Exatamente. Eu já presenciei casos, já assisti casos, né, que a empresa bota o pé no freio, não pode fazer mais nenhum investimento, não faz mais nenhum investimento justamente para evitar de tomar decisões erradas. Vamos esperar a definição dos herdeiros, se vai entrar alguém na sociedade, se não vai entrar, para então a gente prosseguir com o plano da empresa, com o planejamento da empresa. Agora, pode perguntar. Agora eu fiquei curioso numa situação de uma empresa unipessoal, né?
Então, é um sócio só. Ele vindo a falecer, vai ter o mesmo procedimento de se decidir o que vai ser feito ali com aquele bem, né, com aquelas cotas da empresa, e tem que ter uma decisão do juiz. E cabe também, então, a mesma alteração contratual, entrar com espólio, né, botar a figura do espólio ali até sair uma decisão do juiz. Sim, porque senão, veja bem, Breno, o seu João da Silva, que é o titular da sociedade unipessoal, faleceu, tá? Se você não coloca, se você não toma nenhuma, você contador, não toma nenhuma atitude, não coloca o espólio, como é que vai se fazer a representação legal desta empresa? Se o sujeito está debaixo da terra. A empresa vai ter que fechar a porta, né? Ao passo que o juiz determinou, o inventariante é o senhor fulano e tal. Faz o ato societário, substituindo, excluindo o falecido, substituindo pelo inventariante, e pronto. Aí tem uma representação legal e a empresa continua funcionando normalmente até o juiz decidir a quem que vai ser pago os haveres e como é que vai ser a história toda, a liquidação. Agora, nesse caso em especial, você precisa necessariamente indicar um administrador, porque a empresa está operando, imaginemos que tem funcionário que precisa fazer pagamento de salário para funcionário, teria que necessariamente colocar Não necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente. Veja, o juiz nomeou o fulano de tal lá, o fulano de tal como inventariante. Esse fulano de tal quem é? É um dos herdeiros. Então, se ele conhecer o negócio, se ele tiver condições técnicas e de tempo e tudo mais para tocar o negócio, ele vai tocar. Agora, se ele não tiver essa condição, não lhe interessar, ele está muito bem empregado, ou ele tem a empresa dele, não for conveniente para ele assumir a direção da empresa, aí sim ele vai nomear um administrador não sócio. Não, então sempre vai ter que ter um administrador, é o que o Breno disse. Seja o inventariante ou seja alguém nomeado como administrador não sócio. Sim. Eu estou querendo falar justamente na janela, entre falecimento, onde você é obrigado a fazer alteração contratual, colocando a figura do espólio, até sair a decisão do juiz. Vamos supor que demore 1 ano isso. Vai ter que ter alguém ali, né, para operacionalizar a empresa. Sim, né? Com certeza, porque se não tiver, vai ter que fechar as portas. Quem que vai tocar a empresa, né? E na própria, já que você colocou aí a SLU, a Sociedade Limitada Unipessoal na história, no tema, já que você colocou, também nessa empresa, no ato constitutivo dela, também é muito importante que seja citado lá numa cláusula como é que vai ser, qual é o critério de avaliação dos haveres do falecido, certo? Para deixar isso já pronto, porque senão não fizer isso, meus amigos contadores e contadoras, você vai se envolver numa briga feia lá na frente quando falecer uma dessas pessoas. E aí a culpa sempre é do contador. Então, volto a falar a recomendação. Não é simplesmente pegar um modelo qualquer e botar lá os dados das pessoas e mandar para frente. Não é. Tem que estudar caso a caso, fazer a reunião com os sócios, com os interessados e discutir não só essas cláusulas, mas essas cláusulas aí fundamentais, né? São cláusulas vitais, né? Como outras também. Eu acho que o assunto foi bem extenso, então eu queria fazer uma síntese, né? Um pequeno resumo, só para que o contador que está assistindo a gente, para ele entender realmente o que ele precisa fazer quando ele for aí constituir uma empresa. O que ele não pode deixar de fazer nunca é não colocar essa cláusula de falecimento, certo? Isso a gente entendeu, né? Eu diria diferente. Ele não pode deixar de discutir essas cláusulas, a cláusula da apuração de haveres, como é que vai ser a apuração de haveres e como é que vai ser a Me faltou. A sucessão ali, de repente, né? Isso. A sucessão não pode deixar de discutir
esses dois assuntos, seja em reunião presencial ou não, com os seus sócios. Discutiu, queremos assim, aí transforma isso em cláusula contratual. Isso é fundamental, discutir e fazer o contrato social de acordo com a vontade dos sócios. Então, o contador que está assistindo a gente, o que ele precisa entender é o seguinte, é porque esse tema, falecimento, ele é um tema bem delicado. Geralmente, a gente não gosta de tocar nesse assunto. Pode acontecer do cliente procurar ele para constituir uma empresa e ele tentar querer omitir esse termo, mas não. Então, o que você indica é que ele chame os sócios ali que estão constituindo essa empresa e digam, olha, nós precisamos tratar disso no contrato social. Essa é a sua dica, não é, Irapuan? Exatamente. Deixar tudo muito claro. E quando inclusive, ter muita preocupação no sentido de checar, analisar bem se o nosso cliente está interpretando corretamente os preceitos legais e chamar atenção para, se por acaso você vê que ele está interpretando de alguma forma. E outra, não simplesmente aceitar aquilo que o nosso cliente está dizendo. Ele falou assim, eu vou colocar assim. Você tem que checar, seu fulano, você está dizendo isso. É isso mesmo? O senhor sabe que fazendo assim, lá na frente pode acontecer isso e isso, se o contador, obviamente, vê algum entrave, algum problema que possa surgir lá na frente em função daquilo que o cliente está pedindo a ele. Então, é aquilo que eu costumo falar, andar na frente, né? Mostrar para o cliente os possíveis problemas que poderão vir, levando em consideração aquilo que ele está pedindo, aquilo que ele está pedindo para fazer. E o interessante é que um erro do contador ali nesse começo, ele pode prejudicar tanto um sócio quanto o outro, porque a gente não conhece o futuro, a gente não sabe. Olha, pode falecer um ou pode falecer outro. Então, a lisura é importantíssima nessa constituição aí, né? Na verdade, Bruno, o prejuízo é total, né? Para os sócios, para a empresa, para ele mesmo, é total. Isso tem que tomar muito cuidado, né? É assim, muito cuidado. Eu diria o seguinte, eu faço mais uma recomendação. Recebi uma empresa de outro escritório, de outro contador, houve uma migração. Aí, logicamente, que quando a gente recebe a documentação de outro profissional, de outro colega, a gente vai examinar o que nós estamos recebendo, né? Vai examinar. Isso aí é ponto pacífico, né? Examinar o que está recebendo para ver se está tudo nos conformes, até porque se não estiver nos conformes, eu que estou recebendo a contabilidade de outro colega, eu vou ter que apontar, né? Que, tem isso aqui que está estranho. Então, é exatamente isso, a necessidade de olhar, e na medida em que a gente vê que tem essa cláusula que está mal redigida, ou essa cláusula vai suscitar dúvidas, vou conversar com o cliente. Olha, está aqui no seu contrato social, está constando isso, isso e isso. É isso mesmo que vocês querem? Foi isso mesmo que combinaram? Não. Então, vamos mudar, é hora de mudar. Sempre pode ser mudado, a qualquer momento, uma cláusula contratual pode ser mudada, é só fazer a alteração contratual, o ato societário, e fazer o ajuste que se faz necessário. Enquanto houver vida, porque depois do falecimento... aí exatamente, depois que morreu, nem 2 horas depois dá mais. Não dá mais. É verdade, é muito verdade. Mas então eu acho que foi uma grande aula. E uma última dúvida. Vocês sempre têm passado o contrato social de outros colegas contadores de vocês na mão de vocês. Costuma-se omitir muito essa cláusula do falecimento ou não? Vocês acreditam que os contadores têm prestado atenção nisso? Olha, o Bruno, tem de tudo, na verdade, tem de tudo, né? Tem coisas mal feitas, tem coisas muito bem feitas, eu tiro o chapéu muitas vezes, muito bem feitas, e tem alguns contratos que é mudo, não fala nada, então tem que fazer o ajuste, por isso que é necessário, isso é mais uma recomendação que eu faço para os colegas, principalmente os colegas em início de carreira,
está recebendo a documentação de outro escritório, a empresa está migrando de outro contador para você, analise bem a documentação que você está recebendo, principalmente os atos societários e os balanços. E os balanços, né? Porque a gente também vê cada balanço aí que dá licença, né? Isso aí. Então, eu acho que, para mim, não resta mais dúvida. Acho que foi uma baita aula. Tem alguma dúvida, Também Breno? não. Para mim também não. Excelente. Beleza. Então, é mais um ato societário na prática, né? Como a gente pede sempre, aí, havendo qualquer dúvida, não hesitar em entrar em contato, que os especialistas estão sempre a postos aí para poder estar ajudando. E, de resto, obrigado e boa noite, meus amigos. Obrigado, pessoal, pela presença mais uma vez e continue acompanhando a gente aqui nas redes sociais. Uma boa noite. Quero me despedir, dizendo que foi um prazer renovado em falar com os colegas contadores e contadoras em início de profissão e mostrar, né? Nessa aula ficou bem claro a importância, né, do contador e a importância dos atos societários bem feitos, bem elaborados, bem analisados, porque ato societário, como eu tenho dito, além de ser uma forma da gente alavancar a nossa receita, melhorar a nossa receita, os atos societários também é instrumento para a gente alavancar a nossa reputação profissional, fazer o nosso nome. Eu acho que é assim a ferramenta principal para o contador mostrar que ele é bom, através dos atos societários. Tenha uma boa noite e até a próxima.